Meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal Vem Professorar, quero deixar aqui minha gratidão por cada um de vocês que assiste os nossos vídeos e assim incentiva que esse trabalho continue. Nesta série, nós vamos dar início a reflexões envolvendo a obra Como Aprendemos, do autor Benedict Carey, que traz uma temática muito importante para nós que somos educadores e professores. Como é que será que a gente aprende? Mas para isso vamos conhecer antes um pouquinho o nosso autor. O Benedict Carey é um premiado jornalista. Ele tem uma especialização na cobertura de assuntos científicos. E para isso ele tem uma boa formação, porque ele é formado em matemática com mestrado na área de jornalismo. E qual que é a perspectiva do livro? Por que ele escreveu esse livro? A ideia dele é trazer ao público técnicas validadas por pesquisas que aprofundam a aprendizagem. Então não é simplesmente falar, faça isso, faça aquilo, mas trazer um embasamento científico para demonstrar que certas perspectivas funcionam melhores do que outras quando o assunto é aprendizagem. E aí, não podemos falar de aprendizagem sem conhecer a nossa principal ferramenta para aprender alguma coisa, que é o nosso fantástico cérebro. E aí, o autor fala para nós o seguinte, que o nosso cérebro ele é dividido em módulos, que dividem o trabalho e juntos formam um todo coerente, registrando passado, presente e possível futuro. Nós temos essa capacidade de ficar prevendo ou trabalhando com hipóteses daquilo que pode acontecer. Mas isso só é possível porque o nosso cérebro, que é compartimentado, ele trabalha em conjunto, avaliando o passado, presente e projetando cenários futuros. E se nós estamos falando de aprendizagem, de como é que nós aprendemos, nós temos que falar também da memória, que é algo que acontece dentro dos nossos cérebros. E aí o autor nos explica o seguinte, que a memória é uma rede de células interligadas que se ativam em conjunto, produzindo padrões que o cérebro lê como imagens, pensamentos e sentimentos. Olha que interessante isso. Então, apesar da gente lembrar de alguma coisa, se eu falar para vocês a palavra elefante, tenho certeza que apareceu na sua mente a imagem de um elefante. Mas, dentro do nosso cérebro, este elefante não é uma imagem guardada. Ele é um conjunto de células interligadas, uma rede. E essa rede ela é formada pelos chamados neurônios. São os neurônios que formam essas células que interligadas constituem uma rede. Você agora vai viajar lá para suas aulas de biologia, porque quando nós falamos dos neurônios, nós temos essa identificação entre o axônio, o corpo celular, os dendritos, as terminações do axônio, mas aqui a ideia não é que a gente fique aprofundando na estrutura dos neurônios, mas é entender o funcionamento do cérebro e da memória a partir das suas partes. E é por isso que é importante a gente saber, o que é importante a gente saber dos neurônios é que um neurônio é um interruptor biológico. Ele recebe sinais de uma extremidade e envia para outros neurônios com os quais está ligado, formando as redes neurais. Olha que interessante, então um neurônio está ligado com muitos outros. E ao estar ligado com muitos outros, eles formam as chamadas redes neurais. E são redes neurais que formam a nossa memória. E o que mais diz o autor para nós? As conexões entre as células são as sinapses. Então, as conexões que se formam entre os neurônios, que são essas células, são as sinapses, que se intensificam com o uso repetido, facilitando a transmissão mais rápida de sinais. Olha que interessante. Então, os neurônios eles vão se interligando. E quando eles se ligam um ao outro, isso formam as sinapses. E
quanto mais nós repetimos uma atividade, fica mais rápida essa transmissão de informações. É por isso que, quando a gente está aprendendo, por exemplo, dirigir um carro, aquilo envolve um grande esforço do nosso cérebro, porque essas conexões ainda estão se formando. Mas na medida em que eu já aprendi a dirigir o carro, muitas operações nós fazemos no automático. Mas no automático não significa que o nosso cérebro não esteja funcionando, mas ele está funcionando de uma maneira muito rápida que não consome tanta energia. Por isso que ele fala aqui que o uso repetido facilita a transmissão mais rápida de sinais. É como se dentro do nosso cérebro formasse uma grande árvore de Natal cheio de luzes, que são as sinapses, as conexões entre as células, entre os neurônios. E olha que interessante o que o autor traz para nós quando ele está falando sobre o funcionamento do cérebro. O cérebro não armazena fatos, ideias e experiências como um computador, como um arquivo que se abre e fecha com um clique, exibindo sempre a imagem idêntica. Ele os incorpora em redes de percepções, fatos e pensamentos, combinações ligeiramente diferentes que pipocam de cada vez. Então olha que interessante, se você fizer a seguinte experiência, pegar uma foto sua e salvar no computador ou na memória do seu celular, sempre que você acessar, vai ser aquela mesma imagem, 100% a mesma. Agora, com o cérebro não funciona dessa maneira. Toda vez que nós aprendemos alguma coisa, isso é incorporado em todas as redes que nós já temos dentro do nosso cérebro, e ao acessar novamente aquela informação, ela é afetada por todo esse conjunto de informações que já estavam lá ou que vieram a ser incorporadas em nossas memórias. É por isso que ele diz o seguinte, que o uso das memórias altera as nossas memórias. Sempre que a gente busca relembrar alguma coisa, não é uma imagem exata daquilo que aconteceu, mas é um reprocessamento das coisas que nós trabalhamos dentro das nossas mentes. Olha que legal isso, né? Então não existem memórias 100% exatas a respeito daquilo que nós vivenciamos. E se o aprendizado envolve memória, nós também temos que falar do lado seguinte ou do outro lado dessa mesma moeda, que é a questão do esquecimento. Se o aprendizado envolve memória, mas o outro lado é o esquecimento, que é aquilo que nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo. E meu muito obrigado por você acompanhar o Vem Professorar. Te espero no próximo. Tchau, tchau!